Irmãos queridos, que Jesus nos abençoe e que a paz e a esperança seja para todos nós constante em nossa vida, com uma aquisição que nós tanto necessitamos. Hoje nós vamos convidar os irmãos a refletir um pouco conosco nesta lição de hoje, nesse item das que os Espíritos nos instruem, que é a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento, quando estão por detrás. A esta classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que eles não podem resistir. Envaidece-se de poderem dizer: aqui mando eu, sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderia acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado só à hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Jesus, querido Mestre, que nesta manhã possamos te agradecer pela bênção do seu Evangelho em nossa vida, que aos poucos, dia a dia, hora a hora, vamos conseguindo alinhar nosso pensamento na retidão dos seus ensinamentos. Dai-nos força e coragem, Jesus, para que possamos sair da casca da hipocrisia e sentir a grandeza deste amor dentro de nós. Que a paz e a esperança seja constante em nossa vida. Que Deus, nosso Pai, olha por toda a humanidade, que ainda estão em tantas convulsões morais entre o ter, o poder, distanciando da sua verdade. Que possamos, Mestre, servir, sermos úteis a esta causa tão grandiosa que viestes à Terra para nos ensinar. E Deus nos abençoe e que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Amigos, é muito interessante que a instrução dessa lição vem por Lázaro, em 1861. E nós precisamos entender
que a misericórdia de Deus é tão magnífica que, por mais que a gente queira, a gente não alcance. Lázaro ontem foi libertado por Jesus em uma situação tão difícil, em que ele estava ainda mergulhado nos seus grandes equívocos, nos seus grandes enganos. Nós percebemos que, pela luz da misericórdia divina, ele se regenera depois dos séculos e vem nos trazer esse convite para compreendermos o que seja a afabilidade e a doçura. E o Evangelho começa nos falando da benevolência para com os nossos semelhantes, que é fruto do amor ao próximo. Veja bem, pensando nesse paralelo de Lázaro ontem e de Lázaro agora nesse Evangelho, então nós percebemos que a reencarnação nos dá a possibilidade de nos libertarmos, de reeducar nossos pensamentos e nossos sentimentos. O que é afabilidade? O que é a doçura para nós? Então, a afabilidade e a doçura, ela vai sempre fazer com que nós possamos atrair, né, em favor de todos nós, quando nós trazemos esse sentimento em nós, as correntes da simpatia, as pessoas compadecem com as nossas dores, elas nos ajudam e nós passamos também a compadecer com todos aqueles que caminham conosco, desenvolvendo dentro de nós a boa vontade e uma sinceridade de coração. Isso que é a afabilidade, a doçura, essa sinceridade do nosso coração. E isso vem muitas vezes quando gera em nós o desejo de sairmos das aparências para sentirmos verdadeiramente aquilo que somos. E é por isso que Jesus coloca esses itens dentro dessa bem-aventurança, para que a gente possa compreender quem são esses mansos, os brandos de coração. Então, a felicidade dos brandos de coração, ela se propõe não exaltando a nossa ociosidade, nossa fraqueza, mas, pelo contrário, nós somos estimulados a acreditar e cultivar a humildade dentro de nós. E o Evangelho nos convida a pensar quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior e as deformidades interiores. É muito fácil nós embelezarmos o corpo sem pensarmos no reflexo que a alma transmite para nós. Quantos ainda vivem nessa fingida bonomia que são bons? E o mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno. Nós não podemos confiar nessas pessoas, porque ainda são ferinas com as suas línguas, e muitas vezes joga para nós esse dardo peçonhento. O que quer dizer? As vibrações doentes. Então, a vibração da inveja, do ciúme, do ódio, e não será nesse momento um convite para que a nossa personalidade se alinhe e possamos compreender e conseguir até fazer com que a gente seja mais fraterno? Parece que a fraternidade é um milagre para muitos. Não é, meus amigos. A incompreensão, muitas vezes, ela sai de nós por um pensamento ainda de maldade que sorri para nós a vingança. Na aparência, eu sou de uma forma, mas, na verdade, eu não penso daquela forma. E isso vai trazer para nós grandes dificuldades, tanto hoje quanto amanhã. Então, a afabilidade e a doçura, elas são conquistas do espírito. Então, nós precisamos ver que nós precisamos dividir, reparar os ósculos de ternura
que edifica no santuário do coração do outro esse carinho. Nós temos dentro do Evangelho uma proposta que nos leva a refletir muito da aparência. Muitas vezes nós nos enganamos porque nós nos entregamos à paixão. Foi o que aconteceu com Judas. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre com um beijo, mas Judas amava Jesus, mas ele se enganou pelas ilusões do mundo. E nós, muitas vezes, também temos nos enganado, achando que nós podemos fazer isto e aquilo, sem perceber a grandeza da oportunidade que estamos recebendo para amar. Essa é a mansuetude. Esta é a situação da afabilidade. Por isso que ontem falamos sobre a cortesia, que é o primeiro passo da caridade. E nós lembramos que tudo isso faz com que a gente venha possuir dentro de nós pensamentos de maior vivacidade, de brandura. Então, nós vamos ver que tudo isso vai nos mostrar o que é possuir. O que nós possuímos? Nós precisamos entender que há diferença fundamental entre possuir e ser possuído. Nós queremos possuir o bem e não sermos possuídos pelo mal. E muitas vezes as deformidades interiores são justamente esse desalinhamento que carregamos dentro da lei, porque passamos a ser possuídos pela vaidade, pelo orgulho. E isso é que nos joga essa máscara de aparência de sermos bons. E aqui, quando ele fala o Evangelho, o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso, no coração os venenos, nós podemos perceber que carregamos ainda essa situação porque nós não gostamos que nos contrarie. E toda contrariedade, ela gera em nós um desconforto. Então, nós vamos ver todas as vezes que nós encontramos com uma pessoa que gosta da calúnia, que gosta da maledicência, nós precisamos estarmos muito atentos, porque às vezes esse possuir que nós achamos, às vezes nós falamos, nossa, fulano é tão, tem tantos méritos, vamos ver, é tudo na forma da aparência. Não tem dentro de si ainda essa compaixão, essa misericórdia. Então, essa classe de espíritos ou de homens trazem a aparência, é o exterior benigno, é a bondade da aparência, mas não é a bondade do coração. São gestos, por isso que nós olhamos que Judas, com um gesto, ele entregou Jesus. Qual foi o gesto? Que parecia que amava, foi o beijo. Amava Jesus, ele amava, mas ele entregou Jesus, porque foi possuído por aquele momento da sua ilusão. Então, nós precisamos ver que muitas vezes também eu sou possuída por esses pensamentos. Então, nós precisamos buscar, e convido a todos que Jesus nos mostrou a necessidade de mantermos o pensamento em equilíbrio e que a gente traga no coração verdadeiramente aquilo que nós estamos conquistando. Não é aquilo que nós estamos querendo demonstrar para o outro. Nós estamos no momento em que nós precisamos tirar esse peso do orgulho, do despotismo, como querem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo. Muitas vezes, dentro de casa, eu sou de uma forma, lá fora eu tenho outro comportamento. E não será, meus irmãos, com elogio público ou com acusação aberta que os outros, que nós vamos ajudar qualquer companheiro, de forma alguma. Nós precisamos sempre entender que o louvor humano é uma pedra no caminho e a queixa, habitualmente, é uma crueldade. Então, nós, muitas vezes, ainda nas nossas fraquezas agressivas, não somos tocados de boas intenções e falamos de auxiliar
mas auxiliamos aqueles que queremos, aqueles que nos convém, conseguindo gerar não só em corações outros desespero e indisciplina, especialmente no nosso lar. Então, a afabilidade e a doçura, ela caminha ao contrário disso. Sorrisos e palavras podem ser simplesmente uma máscara. E é na alegria ou na dor, ou na palavra ou no silêncio, quando nós vamos estimular ou vamos avisar qualquer coisa ao nosso irmão, é que nós devemos acender verdadeiramente a luz do coração. Porque a luz do coração, ela é acendida pela chama do amor. E aí sim, aí nós vamos agir com bondade, com solicitude. Cultivemos então dentro de nós a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos, para que a gente não faça aquilo que o Evangelho nos está mostrando. Envaidece-se de poderem dizer: aqui mando eu, aqui mando e sou obedecido. Essa é uma imposição daquela farsa da bondade. Então, sem lhes ocorrer que poderia acrescentar: e sou detestado. Então, pensemos bem, não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado e há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, nunca se desmente. Então, eu sou o que sou, o mesmo em qualquer lugar, na sociedade, lá fora, como também na intimidade do lar. Então, na alegria ou na dor, seja você mesmo. Acende essa luz e cultive no seu coração a brandura, mas sem afetação, porque a sinceridade, ela vem sem sem espinhos, ela vem com brandura, com doçura, porque a sinceridade demonstra o que verdadeiramente nós somos. Então, somente o amor, ele pode, como ele sabe, usar dessa brandura, ser afável com o nosso irmão. Porque sendo afável, eu posso compreender, eu posso ajudar e posso usar de várias situações para que nas mesmas experiências da vida, o meu espírito tenha oportunidade de se elevar. E outra coisa, construir dentro de nós o templo divino que o Evangelho todos os dias nos ensina, que é o bem e a caridade. Este é o caminho para constituir consistentemente a afabilidade e a doçura em nossa intimidade espiritual. Desejamos a todos uma reflexão para esse assunto de hoje, para que a gente não venha desvirtuar desta afabilidade, da doçura que tanto necessitamos compreender. Pedimos a Jesus que esses espíritos que são tão dóceis conosco, afáveis, que eles possam nos envolver nas suas vibrações, trazendo-nos paz, confiança e alegria. Deus, nosso Pai, que o nosso pensamento se harmonize com os espíritos e que recebamos dos corações generosos este amor. Senhor, fluidifica as nossas águas, colocando as energias que tanto necessitamos para mantermos a nossa saúde física e espiritual em equilíbrio. E que a doce e inefável paz do seu amor entrelace os nossos corações nesta manhã. E que todos recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se agasalhados pelo amor de Jesus, irmãos. Que assim seja.